E na casa de hoje você vai ver o que você consegue comprar com 550 mil dólares aqui em Mineola. Por que eu te falo isso? Porque em cada região eu vou ter a mesma construtora com as mesmas plantas, porém com valores diferentes. Se nós olharmos uma casa exatamente como essa, em Winter Garden, o teu ticket seria de pelo menos 100 a 120 mil dólares a mais. Se nós olharmos essa mesma casa em Clermont, 70 a 80 mil dólares a mais. Então depende da região onde você está, você vai pagar um pouco mais pela mesma entrega. O que vai diferir é a localização. Mas com tudo isso, eu tenho uma excelente notícia para você. Eu consigo te ajudar nessa escolha. Por quê? Eu conheço super bem Orlando e eu não estou falando que eu conheço super bem Orlando apenas como moradora, e sim como corretora de imóveis, porque eu estou aqui há mais de 11 anos ajudando muito mais de 120 famílias a se estabelecerem. E essas famílias vieram de lugares super diferentes. Muitas delas vieram do Brasil, algumas vieram da Austrália, outras vieram da Europa, outras estão se mudando dentro dos Estados Unidos. Então tenha certeza que eu também vou conseguir ajudar você e a sua família. E essa casa é muito interessante, porque na semana passada eu te mostrei uma casa aqui dentro do condomínio, single family, front load como essa daqui, mas ela era uma casa um pouco maior. Essa casa é um pouco menor, mas ela tem vários mimos que eu falo, várias características de uma casa maior, tá? E depois, quando nós voltarmos para a frente da casa, eu vou te mostrar uma delas. Bom, nessa posição nós estamos na sala de estar, é uma sala de estar bem confortável. Eu tenho duas janelas que eu adoro, porque durante o dia me trazem bastante luminosidade aqui para a casa como um todo. Eu tenho mais duas janelas grandes naquela lateral em frente à minha mesa de jantar. E a minha cozinha é de um tamanho ótimo, tá? Eu tenho bastante bancada. Vou ter, como na semana passada, os meus eletros numa cozinha gourmet, porém uns eletros de uma linha um pouco mais simples, mas excelente, tá? Então eu vou ter o forno e meu micro-ondas, tá? O que é interessante? Eu tenho a coifa. Essa comunidade só tem elétrico, tá? Então todos os meus appliances, todos os meus eletrodomésticos são elétricos, eu não tenho fogão a gás. E essa opção aqui é um cooktop, tá? O que me permite colocar os gavetões embaixo, ok? O que eu adoro? Primeiro que eu achei que eles foram muito felizes na escolha desse backsplash. A casa tá muito leve, é uma casa muito de verão. A Flórida, 80% do tempo é quente, então ela é uma casa suave, tá? Eles deixaram ela muito suave. O que eu gosto também? Que eu já vendi uma casa como essa e eles fizeram a mesma escolha. Eu tenho os meus armários que estão na parede de uma cor e a minha ilha em destaque de uma outra cor de acabamento. No caso dos meus clientes, a construtora já havia escolhido branco com cinza. Aqui a gente tem branco com um amadeirado, mas está super bonito também. Você vai ter os 3 pontos dependentes, tá? Não necessariamente eles venham. Por quê? Porque na casa modelo, a construtora deixa ela super atraente para o cliente, né? Para você querer já, tipo, eu quero morar nessa casa. Mas quando você recebe a sua casa, você vai ter os pontos aguardando a escolha dos seus pendentes. No começo do vídeo você percebeu que eu falei uma coisa para você, que ela tem alguns detalhes, algumas características de uma casa mais luxuosa. E aqui está a característica que eu comento. Eu tenho um pé direito duplo logo na entrada, com um guarda-corpo vazado. Essa questão do guarda-corpo vazado vai depender muito da escolha que a construtora fez. Ou se você quiser construir do zero para que você tenha essa opção. E olha só que interessante, tem duas características que eu quero mostrar para você aqui. Primeira, porta com vidro, mas com um bisotado e um vidro mais, eu vou dizer, martelado, mais trabalhado. Eu tenho uma certa claridade vindo, eu tenho essa luminosidade entrando e a minha privacidade preservada. Agora, quando eu olho lá para cima, eu tenho duas janelas
que me colocam aquela luminosidade lá na frente. Então, você consegue perceber que a casa é bem clara. Antes de nós subirmos as escadas, tem 2 ambientes que eu quero te mostrar. Na verdade, tem 3, né? Então vamos lá. O ambiente número 1, lavabo, uma posição ótima, porque eu não tô no meio do meu agito aqui, depois você vai dar uma olhada. Antes de eu mostrar a lavanderia, a despensa nessa casa é um pouco menor, mas ela é ótima, tá? Você consegue até incluir mais prateleiras, caso você queira. E olha só que amor, aqui está a minha lavanderia. Ela tá meio apertada aqui porque, enfim, tem uma porta nessa posição. Mas o que acontece? Ó, eu tenho as minhas 2 máquinas. Atrás de você, daqui a pouco você vai ver, eu tenho meu utility sink. Então, as opções até hoje que eu vi da construtora que ela já escolheu, ela não colocou o armário e a utility sink. Porém, ela já deixou à espera. Então, eu tenho a entrada de água e a saída do esgoto aqui, tá? Ótimo. E nesta porta me leva para a garagem. E a garagem é para 2 carros. Vamos ver. Passei pela minha sala de estar, cheguei na suíte principal. Ela também está no andar de baixo. É um quarto muito grande. Você está se afastando de mim e você consegue perceber essa distância, tá? Então vamos lá. 2 mesas de cabeceiras grandes e poderiam ser maiores ainda. Uma cama king e poderia ser uma cama maior do que a king, uma California King, tá? Aí eu tenho a cômoda, excelente. E quando eu saio do quarto para vir ao banheiro, eu tenho 2 cubas, quartz, gaveta, olha que maravilha. E aqui uma portinha. O box bem grande, tá? Eu não estou certa, mas eu imagino que eles tenham a opção de você escolher colocar uma banheira e um box bem menor ou ter esse super shower que a gente chama, tá? Nessa situação, a construtora escolheu colocar 1, 2, eu tenho 3 duchas nesse banheiro, porque eu tenho um rain shower e as duchas nas paredes. Ela também colocou os nichos para shampoos e sabonetes. 2 janelas ótimas e eu chego aqui num closet que é um pouco menor, mas é extremamente espaçoso. Aí nós temos ainda mais o toalete que está reservado nessa posição. E agora eu te convido a ir comigo ao andar de cima para ver, porque essa casa tem 4 quartos, 2 banheiros, um lavabo. Você viu que eu passei pela luminosidade, né? Um lavabo e no andar de baixo, então, eu tenho a suíte principal e eu tenho mais 3 quartos aqui no andar de cima com mais um loft, tá? Essa questão da opção, eu já comentei com você, do guarda-corpo vazado é um opcional, então teríamos que ver se a construtora já escolheu construir alguma casa assim ou você teria que começar do zero, tá? É bem confortável esse loft, ele é de um tamanho bom, o suficiente para quem está aqui em cima ter um espaço de convivência gostoso. Quarto número 1 do andar de cima, grande, eu tenho uma cama full aqui. Eles colocaram apenas uma mesa de cabeceira, mas caberia uma segunda mesa. Quando a gente caminha, eu saio desse quarto, o que eu tenho? Eu tenho um linen closet, aí eu vou ter o banheiro que vai servir os 3 quartos aqui em cima, tá? Então é esse aqui o banheiro. 90% dos clientes não gostam dessa cortina, eu entendo. Lembrando que depois você consegue colocar um box, é uma questão bem pessoal. Eles foram com o azulejo até o topo, né, até o teto. Aí, quando eu saio dessa posição, eu consigo vir para 2 quartos, tá? Esses quartos ficaram divididos, com as 2 portas enviesadas. E eu gostei da forma como eles fizeram, não perdeu nenhum espaço com relação a esse ângulo da porta, tá? Por quê? Porque aqui eles utilizaram para colocar
uma dresser, então eu tenho uma cômoda alta, eu tenho uma escrivaninha, eu tenho uma cama full, eu tenho a mesa de cabeceira e eu ainda tenho um walk-in closet, que é bem grande, por sinal, até me surpreendi. Saímos de um quarto, estamos chegando no quarto número 4, por quê? Porque nós já vimos 3 quartos aqui em cima, certo? Mesma coisa. A sensação é que esse aqui é um pouco menor, mas eu tenho uma cama full, mesas de cabeceira, eu tenho aqui esse bench que a gente chama, esse banquinho, e aqui o meu closet, que ele é bem grande, ele é profundo. Você vai ter toda esta parede e mais aqui ele acaba um pouquinho aqui, assim, tá? Então ele é grande, ele é muito largo. E agora, o momento de eu colocar os meus óculos para poder te falar das informações técnicas desse condomínio. Então, o nome dessa planta se chama Magnólia, tá? Ela tem 4 quartos, 2 banheiros, 1 lavabo, 2 andares, a suíte principal no andar de baixo, 2 vagas de garagem. Tamanho dela, 2.100 pés quadrados, que são aproximadamente 175 metros quadrados de área de ar-condicionado. Valor base, 486.990. Mas eu não consigo te entregar uma casa nesse valor porque ainda estão faltando nesse preço incluir o lote, acabamentos estruturais que seriam uma porta de correr com 3 folhas, aquele guarda-corpo vazado, enfim, uma opção de banheira no banheiro do casal. Você tem algumas opções, ou ter ou não a pia na lavanderia, enfim, então eu tenho algumas opções estruturais nesse sentido. E também os acabamentos, como é que eu quero o meu piso, quero a minha escada de carpete ou não, enfim, tem várias opções que eu posso escolher. Mas a construtora, nesse momento, tem algumas casas em processo de construção. Então eu tenho uma que será entregue em outubro, 2 em novembro, 1 em dezembro e certamente novas sendo construídas, tá? Nesse momento, o valor dessas casas ficam entre 548 a 551 mil dólares, tá? Novamente, no vídeo anterior eu comentei com você que a construtora oferece sim incentivos, mas o ideal é nós conversarmos sobre ele no momento da sua compra. Pode mudar de um dia para o outro a oferta. E tem mais um outro fator. Se você é residente dos Estados Unidos, está se mudando de um outro estado, ou até mesmo aqui dentro de Orlando, e você já consegue comprar como residente, você tem incentivos diferentes dos clientes que estão vindo do Brasil que ainda não são residentes. Então tem várias nuances aí que a gente precisa conversar. Mas no vídeo anterior eu não comentei a respeito de como vai ser esse condomínio. Esse condomínio já está na fase 3 para 4. Na fase 3, 4 e 5 serão mais de 900 casas, porém já foram construídas mais de 500 casas na fase 1 e 2. O que é interessante aqui? Você vai ver nas imagens de drone que tem uma escola que ela é pre-kindergarten até o 8º ano, está aqui dentro, aqui para baixo. Então, as crianças podem ir caminhando ou de bicicleta. Eles estão construindo o clubhouse, vai ser um clubhouse muito grande, de aproximadamente 7.000 pés quadrados, que são 680 metros quadrados de área de ar-condicionado. Vai ter piscina, quadra de basquete, vai ter um fitness center. Na verdade, quando eu falo, serão 2 piscinas, fitness center, quadra de basquete, quadras de pickleball, 2 dog parks, um já está construído na fase 1 e 2 lá em cima e um segundo vai ser construído nessa fase, playground e algumas áreas comuns. Qual é o valor da taxa condominial aqui nesse condomínio? $400 por ano, tá? Porém, esse condomínio tem o CDD. O que é o CDD? É uma contribuição que os moradores fazem tanto para pagar a infraestrutura que foi colocada para a construção das casas, ou seja, toda a parte de esgoto, energia, internet, pavimentação, ruas, tudo, e também manter o clubhouse, tá? Então, esse CDD
para casas como essa é no valor aproximado de 96 dólares por mês. Mas não se preocupe com isso agora, porque quando você entrar em contato comigo, nós vamos conversar, eu vou entender quais são as tuas necessidades e nós vamos fazer esses cálculos juntos. Nós vamos sentar e conversar a respeito de todos esses pontos. E se você já está preparado, está procurando uma casa aqui na Flórida Central, ou se você quer saber mais sobre opções aqui na região de Orlando, entre em contato comigo por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.